Normalmente, quando a gente pensa em literatura infantil, né, você pensa nisso. Apenas as estrelas começam a brilhar. Pimpom vai para a cama dormir e descansar. Apenas as estrelas começam a brilhar. Então você começa a trabalhar o que nós chamamos do imaginário infantil. Que na realidade esse imaginário infantil é o imaginário de cada um de nós. Como é que eu construo uma história? E afinal de contas, o que é uma literatura infantil? Se você for ler Ipsilitri, né, ele vai dizer que literatura infantil é um gênero literário definido pelo público a que se destina, ou seja, as crianças, os menores. E aí eu questiono o seguinte: na realidade, a meu ver, né, a literatura infantil ela é mais um termo comercial do que exatamente um gênero literário. Porque na realidade, criança não lê, né? Na realidade, nós nem temos adultos que leiam realmente. Então, a maioria das vezes, a literatura ela é lida, estou falando no contexto oral, lida para a criança. A expectativa, né, de que a criança perceba esse imaginário que você está colocando, ela vem a partir do momento chamado de construção textual, que é acoplada, geralmente ela é junta a uma construção visual. E aí o que acontece? Se você for analisar as publicações, quando eu falo em publicações, eu não estou falando só em livros, né? As publicações que remetem à utilização de textos ditos para crianças, nós vamos perceber que na realidade, se formos olhar assim a um modo mais amplo, nós vamos perceber que muitos textos colocados em livros, por exemplo, chamados livros infantis, eles não estão ali com uma característica literária, porque eles não têm uma qualidade literária. Interessante. Mas o que é que eu coloco nesse texto? Qual é a minha construção? Como é que nasce uma história infantil? Toda história infantil que eu conheço, ela nasce da vivência de um adulto, né? Porque criança não escreve, criança não lê. Então, a vivência do adulto, através do processo de observação, é que ele começa a criar o seu texto, né? E aí há uma simbologia muito visual nesse sentido, que é você observar o que está acontecendo ao seu redor. Então você escreve, tem gente que escreve, fica olhando, vê um animal, acha bonito e escreve ali sobre esse animal. Vê uma planta, sei lá, você cria elementos maravilhosos que você constitui a sua história a partir desse contexto da observação. Mas geralmente é um autor adulto que faz observações de crianças ou de situações infantis para escrever os seus textos. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar na construção do cordel, como é que eu construo um cordel, né, com texto de cordel, como é que eu coloco. Isso é importante dizer, como é que eu faço essa transformação. Porque eu construí um texto infantil para a linguagem do cordel, para o texto do cordel, ele já é mais complicado ainda, porque o próprio texto de cordel, ele já requer uma organização, digamos assim, uma organização na construção textual.